O amor ao dinheiro afasta o profeta de seu senhor. 28 de novembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. Nossa meditação de hoje se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e Mamon. Também nós temos como texto de apoio, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vejamos que nós temos aqui como objetivo ajudar a igreja e as lideranças a identificar as marcas de um falso profeta. Portanto, nós temos que compreender que o amor ao dinheiro afasta não só o obreiro, mas também a igreja, o cristão de Deus. Compreenda que falar em dinheiro em muitos lugares parece que é pecado, mas nós temos que entender que dinheiro também é espiritual. Jesus Cristo, em suas parábolas, em 40 parábolas que ele deixou para nós como estudo, 20 dessas parábolas estava falando a respeito de dinheiro, diretamente ou indiretamente. Portanto, nos evangelhos Marcos, Lucas e Mateus, nós vimos que de cada 6 versículos, um está referindo-se a dinheiro. Portanto, ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos, nós já estamos caminhando para a nossa introdução no Sermão do Monte. Jesus alerta seus discípulos sobre o perigo que não está apenas nas ruas, mais frequentemente surge dentro dos próprios arraiais espirituais. A sedução do coração pelo amor ao dinheiro. A advertência direta: não podeis servir a Deus e a Mamon. A palavra Mamon representa uma força espiritual que domina, cega e escraviza. A palavra Mamon representa uma força espiritual que domina, cega e escraviza. Quando um profeta, pregador, um obreiro, mestre ou líder se rende a essa influência, ele deixa de ouvir o Senhor e passa a servir a outro senhor, o dinheiro. Portanto, é necessário que vigiamos. Veja bem, o profeta que se apaixona pelo ouro perde a voz que vinha do trono. O obreiro, o pregador que se apaixona pelo ouro perde a voz que vinha do trono. Ainda hoje, no século 21, em plena era digital, onde ministérios se tornaram vitrine, muitos púlpitos viraram palco, essa palavra é mais atual do que nunca. Portanto, como alguém pode guiar o povo de Deus se ele mesmo já foi guiado para longe pelo brilho do dinheiro, do ouro e da prata? E compreendemos que as principais marcas de um falso profeta. Jesus afirmou que a árvore é conhecida pelos frutos, como está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 8. Não importa a aparência, a eloquência, a teologia refinada ou o carisma, um profeta é julgado não pelos seus dons, mas pelos seus frutos. Segundo as Escrituras, um profeta verdadeiro edifica, exorta, consola, como está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Já o falso profeta destrói, divide e escandaliza. E por que não dizer escraviza também? Portanto, vejamos logo a seguir agora as 3 marcas claras de um falso profeta segundo a Bíblia.
a Bíblia 3 marcas claras de um falso profeta segundo a Bíblia. Os falsos profetas são gananciosos. Jeremias capítulo 6, versículo 13, Miqueias capítulo 3, versículo 6, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o profeta Jeremias denunciou homens que desde o menor até o maior, cada um se dá à avareza. Portanto, eles profetizavam sobre encomenda, moldando a mensagem conforme o valor da oferta. Meu Deus, moldando a mensagem conforme o valor da oferta, chamando por revelações, adivinhações falsas, porque foram pagos por isso. E tem uns que até inventam milagres. Falsos milagres, é claro. Portanto, esses profetas não eram guiados por Deus, mas pelo interesse financeiro que eles errarão na visão. Portanto, esses falsos profetas não eram guiados por Deus, mas por interesse financeiro. Miqueias declara que eles errarão na visão, no versículo 6 do capítulo 3, porque seus olhos deixarão de contemplar Deus para contemplar a cobiça. Vejamos que nós como igreja e liderança, nós precisamos compreender que há perigo, e o perigo não está no dinheiro em si, mas no amor ao dinheiro. O líder deve cultivar contentamento e transparência financeira. A igreja deve decidir entre a oferta bíblica e a negociação espiritual. Só abençoo se me dá tanto, só oro se me dá tanto. E isso é avareza. E a Bíblia deixa claro que a avareza é idolatria. Os falsos profetas são superficiais. Como já falamos, já citamos e repito a referência, capítulo 6, versículo 14, capítulo 8, versículo 11 do livro do profeta Jeremias. Como não recebem mensagens de Deus, esses profetas falam apenas o que agrada. Jeremias diz que eles tratam ferida do povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz, no versículo 14 do capítulo 6. Suas mensagens são que jeito? Não confrontam pecados, não corrigem desvios, não chamam o arrependimento, não possuem profundidade espiritual. Enquanto isso, há os verdadeiros profetas, mesmo quando trazem mensagens duras, são fiéis ao conselho de Deus, como está escrito em Jeremias capítulo 23, versículos 16 ao 18. Vejamos, o pregador atual deve buscar profundidade bíblica e sensibilidade espiritual. A igreja deve desconfiar de mensagens que nunca corrigem, apenas agradam e exaltam. A liderança deve priorizar a verdade acima da popularidade. Portanto, nós precisamos valorizar a verdade, valorizar a palavra acima de qualquer outra coisa. Portanto, os falsos profetas não vivem o que pregam. Contempla em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20, Jesus disse: pelo fruto os conhecereis. Eles podem ter aparência de ovelha, mas por dentro são lobos e lobos devoradores. A incorrência entre vida e mensagem é uma marca grave do falso profeta. Existe uma matéria chamada praticidade. Você deve pregar o que pratica e praticar o que prega. Antes das suas palavras falarem aos ouvidos, suas atitudes, seu comportamento, seu testemunho deve falar aos olhos da multidão. Portanto, nós como líderes devemos ser exemplos antes de ser voz. O caráter revela mais do que o carisma. Onde há fruto, onde não há fruto, não há profecia verdadeira, e o fruto é do Espírito. Vejamos
A verdadeira unção não se compra, ela se prova no caráter, na cruz e no fruto. Já estamos caminhando para o final. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, e quando essa raiz se instala no coração do obreiro, o ministério deixa de ser altar. Quando essa raiz se instala no coração do profeta, do pastor, do ministro, o ministério deixa de ser altar e se torna comércio. O falso profeta, o falso obreiro é ganancioso, superficial, incoerente, mas o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, serve apenas a um Senhor, e esse Senhor é Cristo. O alerta de Jesus em Mateus 6,24 ecoa para esta geração, especialmente para ministros, pastores, mestres, pregadores, professores. É impossível servir a Deus e ao dinheiro. Um sempre expulsará o outro. É impossível servir a Deus e ao dinheiro. Estou pregando, mas não ganho nada. Estou fazendo, mas não ganho nada. Preciso disso e daquilo. Portanto, aprenda a depender de Deus, porque quando o homem, o profeta, depende de Deus, Deus usa até corvos para sustentá-lo, mas não o deixa perecer. Deus suprirá todas as suas necessidades segundo a sua riqueza, gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Que Senhor está dominando os nossos púlpitos? Que Senhor está dominando os nossos púlpitos? Mamon ou o Senhor Jesus? Vejamos então, portanto, o público é para as lideranças. Portanto, vejamos que nós, como liderança, a igreja, precisamos examinar o nosso coração e nossas motivações. Devemos rejeitar qualquer prática de manipulação espiritual. Devemos servir com integridade, simplicidade e temor. Também precisamos permitir que o Espírito Santo renove nossa visão, restaure a nossa pureza ministerial como líderes e pastores. Portanto, que cada um de nós, como líder, como crente, devemos estar determinado a viver como árvore boa, com frutos que glorificam o Pai, como está escrito em João 15, versículo 8, que os nossos frutos glorifiquem a Deus, e devemos manter distância de toda forma de ganância, de avareza, e que é idolatria, e nos dedicando exclusivamente ao Senhor que nos chamou. Amém.